Eclesiástico. Capítulo 11. A sabedoria do humilde levantará a sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes. Não avalies um homem pela sua aparência, não desprezes um homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados, o que produz entretanto, é o que há de mais doce. Não te glories nunca de tuas vestes, não te engrandeças no dia em que fores homenageado, pois só as obras do Altíssimo são admiráveis, dignas de glória, misteriosas e invisíveis. Muitos príncipes ocuparam o trono, e alguém, em quem se não pensava, usou o diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos, e homens ilustres foram entregues às mãos de outrem. Não censures ninguém antes de estares bem informado, e quando te tiveres informado, repreende com equidade. Nada respondas antes de ter ouvido, não interrompas ninguém no meio do seu discurso. Não indagues das coisas que não te dizem respeito, não te assentes com os maus para julgar. Meu filho, não empreendas coisas em demasia, porque se adquirires riquezas não ficarás isento de culpa, se empreenderes muitos negócios, não poderás abrangê-los se te antecipares, não te sairás bem deles. Há ímpio que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. Há homem esgotado e em grande necessidade de alívio, pobre de energia e rico em necessidades, que o olhar de Deus considera com benevolência, e tira do desalento para lhe dar ânimo. Muitos ao verem isso ficam surpreendidos e dão glória a Deus. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza vêm de Deus. Em Deus se encontram a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei, nele residem a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criados com os pecadores, aqueles que se comprazem no mal, envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos, e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Há homem que enriquece vivendo com economia, e a única recompensa que dela usufrui é de poder dizer: achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte, e que ao morrer tudo deixará para os outros. Permanece firme em tua aliança com Deus, que isto seja sempre o assunto de tuas conversas, e envelhece praticando os mandamentos. Não prestes atenção ao que fazem os pecadores, põe tua confiança em Deus, e limita-te ao que fazes. É com efeito, coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo, em pouco tempo ele o faz crescer e dar fruto. Não digas: de que preciso eu? Que tenho a esperar doravante? Não digas tampouco: eu me basto a mim mesmo, que mal posso temer para o futuro? No dia feliz não percas a recordação dos males, nem a recordação do bem no dia infeliz, pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme o seu comportamento. A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres, com a morte do homem todos os seus atos serão desvendados. Não louves a homem algum antes de sua morte, pois é em seus filhos que se reconhece um homem. Não tragas um homem qualquer à tua casa, pois numerosas são as armadilhas do que engana. Assim como sai um hálito fétido de um estômago estragado, assim como a perdiz atrai para a armadilha, e o cabrito para os laços, assim é o coração dos soberbos, e daquele que está à espreita para ver a ruína do próximo, transformando o bem em mal, ele arma ciladas, e põe nódoas nas coisas mais puras. Uma centelha basta para acender uma grande fogueira, um só rebanho é causa de múltiplos morticínios, e o pecador procura traiçoeiramente derramar sangue. Acautela-te contra o corruptor que trama a iniquidade, para não acontecer que ele faça de ti um eterno objeto de mofa. Dás entrada em tua casa ao estrangeiro? Ele aí suscitará uma discórdia que te derrubará, e te tornará inimigo das pessoas de tua própria casa. Eclesiástico. Capítulo 12. Se fizeres bem, sabe a quem o fazes,
e receberás gratidão pelos teus benefícios. Faze o bem para o justo e disso terás grande recompensa, se não dele, pelo menos do Senhor. Pois não há bem para quem persevera no mal e não dá esmolas, porque o Altíssimo tem horror dos pecadores, e usa de misericórdia com os que se arrependem. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mau e ao pecador o que merecem, ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom, e não auxilies o pecador. Faze o bem ao homem humilde, e nada deis ao ímpio, impede que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Pois acharás um duplo mal em todo o bem que lhe fizeres, porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores, e exerce vingança sobre os ímpios. O amigo não se conhece durante a prosperidade, e o inimigo não se pode esconder na adversidade. Quando um homem é feliz, seus inimigos estão tristes, é na desgraça que se reconhece um amigo. Não confies nunca em teu inimigo, pois a malícia dele é como a ferrugem que sempre volta no bronze. Ainda mesmo que se humilhe e ande todo submisso, sê vigilante e previne-te contra ele. Não o estabeleças junto de ti, nem ele se assente à tua direita, para não suceder que ele queira tomar o teu lugar e ocupar o teu assento, e que reconhecendo enfim a veracidade das minhas palavras, te sintas ferido pelos meus avisos. Quem terá pena de um encantador mordido por uma cobra, e de todos os que se aproximam das feras? Assim acontece com aquele que priva com o malvado, e que se acha envolvido nos pecados dele. Ficará uma hora contigo, mas se vieres a fraquejar, não mais poderá conter-se. O inimigo tem a doçura nos lábios, enquanto no coração arma laços para te lançar na cova. O inimigo tem lágrimas nos olhos, mas, se tiver oportunidade, será insaciável de teu sangue. Se a desgraça te ferir, hás de achá-lo em primeiro lugar. Ele tem lágrimas nos olhos, mas, fingindo socorrer-te, dar-te-á uma rasteira. Abanará a cabeça e baterá palmas, e mudando de semblante não cessará de cochichar. Eclesiástico. Capítulo 13. Quem toca no pez ficará manchado e quem trata com o orgulhoso, tornar-se-á orgulhoso. Quem se liga com um mais poderoso do que ele, põe sob os ombros uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso do que tu. Que ligação pode haver entre um pote de barro e um pote de ferro? Quando houver choque, o pote de barro será quebrado. O rico comete uma injustiça e em seguida se põe a gritar, o pobre ofendido guarda silêncio. Enquanto lhe servires, ele te empregará, quando nada mais tiveres ele te abandonará. Se tens haveres, ele se banqueteará contigo, te esgotará e não cuidará de tua sorte. Se lhe fores útil, ele te dominará com um sorriso, ele te dará esperanças, com belas palavras te dirá, de que necessitas? Confundir-te-á com seus banquetes, até que te tenha exaurido 2 ou 3 vezes, e por fim zombará de ti, depois vendo-te, abandonar-te-á, e abanará a cabeça escarnecendo de ti. Humilha-te perante Deus e espera que sua mão execute. Tem cuidado em não te deixares seduzir, para que não caias numa loucura aviltante. Não te rebaixes em tua sabedoria, para não suceder que esse rebaixamento te arraste à loucura. Se um poderoso te chamar, retira-te, e ele será ainda mais levado a insistir. Não sejas importuno, para não acontecer que ele se canse de ti, não te afastes muito dele, para não suceder que ele te esqueça. Não tenhas audácia de falar de igual para igual com ele, e não confies em suas longas conversas, pois fazendo-te falar muito, ele te experimentará, e com um sorriso te interrogará sobre os teus segredos. Seu coração impiedoso relembrará todas as tuas palavras, e não te poupará nem aos maus tratos nem às cadeias. Cuida de ti e presta bem atenção aos teus ouvidos, pois caminhas à beira de um abismo. Mas, ouvido tudo isso, encara-o como um sonho,
e serás vigilante. Ama a Deus durante toda a tua vida, e invoca-o para a tua salvação. Todo ser vivo ama o seu semelhante, assim todo homem ama o seu próximo. Toda carne se une a outra carne de sua espécie, e todo homem se associa ao seu semelhante. Ou logo, jamais terá amizade com o Cordeiro, assim é entre o pecador e o justo. Que relação pode haver entre um santo homem e um cão? Que ligação pode ter um rico com um pobre? O onagro é a presa do leão no deserto, assim os pobres servem de pasto aos ricos. E como a humanidade é abominada pelo orgulhoso, do mesmo modo o pobre causa horror ao rico. Um rico abalado é apoiado pelos seus amigos, o pobre que tropeça é ainda empurrado pelos seus companheiros. Quando um rico é enganado, numerosos são aqueles que o vêm ajudá-lo, se diz tolices, o apoiam. Quando um pobre é enganado, ainda merece censura, e se falar com sabedoria, não o levam em consideração. Se fala o rico, todos se calam, e glorificam suas palavras até as nuvens. Se fala um pobre, dizem, que é este homem? E se ele tropeçar, fazem-no cair. A riqueza é boa para quem não tem a consciência pesada, péssima é a pobreza do mal que se lastima. O coração do homem modifica seu rosto, seja em bem, seja em mal. O sinal de um coração feliz é um rosto alegre, tu o acharás dificilmente com esforço. Eclesiástico. Capítulo 14. Feliz o homem que não pecou pelas suas palavras, e que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele cuja alma não está triste e que não está privado de esperança. Para o homem avarento e cúpido a riqueza é inútil. Para que serve o ouro ao homem invejoso? Quem acumula injustamente, com prejuízo da vida, acumula para outros, e outro há de vir que esbanjará esses bens na devassidão. Para quem será bom aquele que é mau para si mesmo? Não terá nenhuma satisfação em seus bens. Nada é pior do que aquele que é avaro consigo mesmo, eis aí o verdadeiro salário de sua maldade. Se ele fizer algum bem, é inconscientemente, a seu pesar, e acaba desvendando a sua maldade. O olhar do invejoso é mau, ele desvia o rosto e despreza a sua alma. O olhar do avarento é insaciável a respeito da iniquidade, só ficará satisfeito quando tiver ressecado e consumido a sua alma. O olhar maldoso só leva ao mal, não será saciado com pão, mas será pobre e triste em sua própria mesa. Meu filho, se algo tiveres, faze com isso algum bem a ti mesmo, e apresenta a Deus oferendas dignas. Lembra-te de que a morte não tarda, e de que o pacto da moradia dos mortos te foi revelado, pois é lei deste mundo que é preciso morrer. Antes de morrer, faze bem ao teu amigo, e dá esmola ao pobre conforme tuas posses. Não te prives de um dia feliz, e não deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom. Não será outrem que deixarás o fruto de teus esforços e de teus trabalhos, para ser repartido por sorte? Dá e recebe, e justifica a tua alma. Pratica a justiça, antes de tua morte, pois na moradia dos mortos não há de se achar alimento. Toda a carne fenece como a erva, e como a folha que cresce numa árvore vigorosa. Umas nascem, outras caem. Assim, nesta raça de carne e sangue, uma geração morre, outra nasce. Tudo o que é corruptível acabará por ser destruído, e o artesão morrerá com o seu trabalho. Toda obra excelente será aprovada e o seu autor nela achará orgulho. Feliz o homem que persevera na sabedoria, que se exercita na prática da justiça, e que em seu coração pensa no olhar de Deus que tudo vê. Que repassa no seu coração os seus caminhos, que penetra no conhecimento de seus segredos, que caminha atrás delas seguindo-lhe as pegadas, e que permanece em suas vias, que olha pelas suas janelas, que escuta a sua porta, que se detém junto à sua casa,
e que enterrando uma estaca dentro de suas muralhas, edifica sua cabana junto a ela. Nessa cabana, seus haveres repousam tranquilamente para sempre. Sob esse abrigo ele estabelece os seus filhos, e ele mesmo residirá debaixo dos seus ramos. Em sua sombra ele encontra abrigo contra o calor, e repousará na sua glória. Eclesiástico. Capítulo 15. Aquele que teme a Deus praticará o bem. Aquele que exerce a justiça possuirá a sabedoria. Ela virá ao seu encontro como mãe cumulada de honrarias, e o receberá como uma esposa virgem. Alimentá-lo-á com o pão da vida e da inteligência, e o saciará com a água salutar da sabedoria. Ela se fortalecerá nele e o tornará inabalável, ela o sustentará para que não seja confundido, e o exaltará entre os seus próximos. Abrir-lhe-á a boca no meio da assembleia, enchê-lo-á do espírito de sabedoria e de inteligência, e o revestirá com um manto glorioso. Acumulará sobre ele um tesouro de alegria e de júbilo, e lhe dará por herança um nome eterno. Os homens insensatos não a alcançarão, mas os homens de bom senso irão ao encontro dela, os insensatos não a verão, porque ela está longe do orgulho e da fraude. Os mentirosos dela não se recordarão, mas os homens sinceros achar-se-ão com ela, e prosperarão até a visita de Deus. O louvor não é belo na boca do pecador, porque a sabedoria vem de Deus, o louvor a Deus acompanha a sabedoria, enche a boca fiel, e lhe é inspirada pelo dominador. Não digas, é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo o erro e toda a abominação, aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio Deus criou o homem, e o entregou ao seu próprio juízo, deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos, e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo, estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem, o que ele escolher, isso lhe será dado, porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar. Pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Eclesiástico. Capítulo 16. Não te regozijes de ter muitos filhos, se são maus nem ponhas neles a tua alegria, se não tiverem o temor de Deus. Não confies na sua vida, nem voltes os teus olhares para os seus trabalhos, pois um único filho temente a Deus vale mais do que 1000 filhos ímpios. Há mais vantagens em morrer sem filhos, que em deixar após si, filhos ímpios. Um único homem sensato fará povoar a pátria, enquanto que um país de maus tornar-se-á deserto. Vi com meus olhos inúmeros exemplos, e meus ouvidos ouviram alguns ainda mais graves. O fogo acender-se-á na assembleia dos maus, e a cólera se inflamará sobre um povo incrédulo. Os gigantes não imploraram o perdão de seus pecados, e foram destruídos, apesar de terem confiados na própria força. Deus não poupou a terra onde residia Lote, mas abominou os seus habitantes por causa de sua insolência. Não teve pena deles, exterminou a nação inteira, que se engrandecia com orgulho, apesar de seus pecados. Assim aconteceu com os 600.000 homens vivos que se haviam reunido na dureza de coração, ainda que um único se tivesse mostrado obstinado, seria para admirar que não tivesse sido castigado. Pois misericórdia e ira estão sempre em Deus, grandemente misericordioso, porém capaz de cólera. Os seus castigos igualam sua misericórdia, ele julga o homem conforme as suas obras.
O pecador não escapará em suas rapinas, e não será postergada a espera daquele que exerce a misericórdia. Toda a misericórdia colocará cada um em seu lugar, conforme o mérito de suas obras e a sabedoria de seu comportamento. Não digas, furtar-me-ei aos olhos de Deus, quem se lembrará de mim no alto do céu? Não serei reconhecido no meio da multidão, quem sou eu, no meio de uma tal multidão de criaturas? Eis que o céu, e o céu dos céus, o abismo, a terra inteira e tudo o que encerram, se abalarão quando ele aparecer. As montanhas, as colinas e os alicerces da terra tremerão de pavor quando Deus os olhar. No meio de tudo isso, o coração do homem é insensato, Deus, porém, conhece todos os corações. Quem é aquele que compreende os caminhos de Deus, e a tempestade que escapa aos olhos do homem? Com efeito, a maior parte de suas obras está oculta. Quem anunciará? Quem poderá suportar os efeitos de sua justiça? Pois as sentenças divinas estão longe do pensamento de muitos, e o exame geral só se realizará no último dia. O homem de coração mesquinho só pensa em vaidades, o imprudente e extraviado só se ocupa de loucuras. Meu filho, ouve-me, adquire uma instrução sadia, torna o teu coração atento às minhas palavras. Dar-te-ei um ensino muito exato, vou tentar explicar-te o que é a sabedoria, torna o teu coração atento às minhas palavras, pois vou descrever-te com exatidão as maravilhas que Deus, desde o início, fez brilhar nas suas obras, e vou expor com toda a veracidade, o conhecimento de Deus. Por decreto de Deus suas obras existem desde o começo, desde a criação distinguiu-as em partes. Colocou as principais em suas épocas. Adornou-as para sempre, elas não sentiram necessidade nem fadiga, e nunca interromperam o seu trabalho. Nunca nenhuma delas embaraçou a vizinha. Não sejas incrédulo à palavra do Senhor. Depois disto, olhou Deus para a terra, e encheu-a de benefícios. É o que revela sobre a terra, a alma de todo ser vivo, e é ao seu seio que todos eles voltam. Eclesiástico. Capítulo 17. Deus criou o homem da terra, formou-o segundo a sua própria imagem, e o fez de novo voltar à terra. Revestiu-o de força segundo a sua natureza, determinou-lhe uma época e um número de dias. Deu-lhe domínio sobre tudo o que está na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos, fê-lo senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância, deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos, ouvidos, e juízo para pensar, cumulou-os de saber e inteligência. Criou neles a ciência do Espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria, e mostrou-lhes o bem e o mal. Pôs o seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim de que celebrassem a santidade do seu nome, e o glorificassem por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deu-lhes além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida. Concluiu com eles um pacto eterno, e revelou-lhes a justiça de seus preceitos. Viram com os próprios olhos as maravilhas da sua glória, seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz, guardai-vos, disse-lhes ele, de toda a iniquidade. Impôs a cada um deveres para com o próximo, o proceder deles lhe está sempre diante dos olhos, nada lhe escapa. Pôs um príncipe à testa de cada povo. Israel, porém, foi visivelmente o quinhão do próprio Deus. Todas as suas obras lhe são claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. A esmola do homem é para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem como a pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um o que lhe é devido, e fá-lo-ás voltar às profundezas da terra.
Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça, conforta os desfalecidos, e conserva-lhes a verdade como destino. Converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados, ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça, e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus, permanece firme no estado em que ele te colocou, e na oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenhas no erro dos ímpios, louva a Deus antes da morte, após a morte nada mais há, o louvor terminou. Glorifica a Deus enquanto viveres, glorifica-o enquanto tiveres vida e saúde, louva a Deus e glorifica-o em suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor, e o perdão que concede àqueles que para ele se voltam. Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais, e se comprazem na vaidade e na malícia. O que há de mais luminoso do que o sol? E entretanto, ele tem eclipses. O que há de mais criminoso do que os pensamentos da carne e do sangue? Ora, isso será castigado. O sol contempla a multidão dos astros do céu, enquanto que todos os homens são apenas terra e cinza. Eclesiástico. Capítulo 18. O Eterno tudo criou sem exceção, só o Senhor será considerado justo. Ele é o Rei invencível que permanece para sempre. Quem será capaz de relatar as suas obras? Quem poderá compreender as suas maravilhas? Quem poderá descrever todo o poder de sua grandeza? Quem empreenderá a explicação de sua misericórdia? Nada a subtrair, nada a acrescentar às maravilhas de Deus, elas são incompreensíveis. Quando o homem tiver acabado, então estará no começo, e quando cessar a pesquisa, ficará perplexo. Que é o homem, e para que serve? Que mal ou que bem pode ele fazer? A duração da vida humana é quando muito 100 anos. No dia da eternidade esses breves anos serão contados como uma gota de água do mar, como um grão de areia. É por isso que o Senhor é paciente com os homens, e espalha sobre eles a sua misericórdia. Ele vê quanto é má a presunção do seu coração, e reconhece que o fim deles é lamentável. É por isso que ele os trata com toda a doçura, e mostra-lhes o caminho da justiça. A compaixão de um homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. Cheio de compaixão, Deus ensina os homens, e os repreende como um pastor o faz com o seu rebanho. Compadece-se daquele que recebe os ensinamentos de sua misericórdia, e do que se apressa a cumprir os seus preceitos. Meu filho, não mistures a repreensão com o benefício, não acrescentes nunca palavras duras e mais as tuas dádivas. Porventura o orvalho não refresca o calor ardente? Assim, uma palavra doce vale mais do que um presente. A doçura das palavras não prevalece sobre a própria dádiva? Mas uma e outra coisa se encontram no homem justo. O insensato censura com aspereza, a dádiva de um indiscreto resseca os olhos. Antes de julgar, procura ser justo antes de falar, aprende. Usa o remédio antes de ficares doente. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo, e acharás misericórdia diante de Deus. Antes da doença, humilha-te, e no tempo da enfermidade mostra o teu proceder. Nada te impeça de orar sempre, e não te envergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Antes da oração, prepara tua alma, e não sejas como um homem que tenta a Deus. Lembra-te da ira do último dia, e do tempo em que Deus castigará, desviando o rosto. Lembra-te da pobreza quando estiveres na abundância, e das necessidades da indigência no dia da riqueza. Entre a manhã e a tarde muda o tempo,
E tudo isto acontece num instante aos olhos de Deus. Um homem sábio está sempre alerta nos dias de tentação, se resguarda do pecado. Todo homem sagaz reconhece a sabedoria, e presta homenagem àquele que a encontrou. Os homens de linguagem sensata procedem também com sabedoria, compreendem a verdade e a justiça, e espalham uma multidão de sentenças e máximas. Não te deixes levar por tuas más inclinações, e refreia os teus apetites. Se satisfizeres a cobiça de tua alma, ela fará de ti a alegria dos teus inimigos. Não te comprazas no meio das multidões, mesmo das menores, porque nelas somos constantemente comprometidos. Não te empobreças, pedindo empréstimos para aparentar, quando nada tens na algibeira, isso equivaleria a atentar contra a tua própria vida. Eclesiástico. Capítulo 19. O operário dado ao vinho não se enriquecerá, e aquele que se descuida das pequenas coisas, cairá pouco a pouco. O vinho e as mulheres fazem sucumbir até mesmo os sábios, e tornam culpados os homens sensatos. Aquele que se une às prostitutas é um homem de nenhuma valia, tornar-se-á pasto da podridão e dos vermes, ficará sendo um grande exemplo, e sua alma será suprimida do número dos vivos. Aquele que é crédulo demais tem um coração leviano, sofrerá prejuízo e será tido como pecador contra si mesmo. Quem se regozija com a iniquidade será desonrado, quem detesta a correção abreviará a sua vida, quem odeia a tagarelice, destrói sua malícia. Quem peça contra si próprio, arrepender-se-á de tê-lo feito, quem põe sua alegria na malícia, será apontado como infame. Não repitas uma palavra dura e maldosa, e não serás prejudicado. Não confies teu pensamento nem ao amigo nem ao inimigo. Se tiveres cometido uma falta, não a reveles, pois ele te ouvirá, te observará, e fingindo desculpar o teu pecado te odiará, e estará sempre presente para te prejudicar. Ouviste uma palavra contra o teu próximo? Abafa-a dentro de ti, fica seguro de que ela não te fará morrer. Por causa de uma palavra irrefletida o tolo estorce-se de dores, como uma mulher que geme para dar à luz. Como uma flecha cravada na gordura da coxa, assim é uma palavra no coração do insensato. Repreende o teu amigo, porque talvez não tenha compreendido, e diga, nada fiz. Ou se o fez, para que não torne a fazê-lo. Repreende o teu próximo, porque talvez não tenha dito aquilo de que é acusado. Ou, se o disse, para que não o torne a dizer. Repreende o teu próximo, porque muitas vezes se diz o que não é verdade, e não acredites em tudo o que dizem. Homem há, que peca pela língua, mas sem fazer com intenção. Pois quem não peca pela língua? Repreende o teu próximo antes de ameaçá-lo e dá ensejo ao temor do Altíssimo. Pois toda a sabedoria consiste no temor de Deus, nela está o temor de Deus, e em toda a sabedoria reside o cumprimento da lei. O hábito de praticar o mal não é sabedoria, o modo de agir dos pecadores não é prudência. Há uma malícia hábil que é execrável, e há uma estupidez que é apenas falta de sabedoria. Mais vale o homem que tem pouca sabedoria, e a quem falta o senso, mas que tem o temor de Deus, do que o homem que possui uma grande inteligência, e que transgride a lei do Altíssimo. Há uma habilidade que não falha o alvo, mas que é iníqua. Há quem fale com segurança e só diz a verdade, e há quem se humilhe maliciosamente, cujo coração está cheio de embuste. Há quem se rebaixe com excesso em profunda humilhação, e quem abaixe a cabeça, fingindo não ver o que está oculto. Se a fraqueza o impede de cometer o mal, não deixará de pecar, logo que houver ocasião. Pelo semblante se reconhece um homem, pelo seu aspecto se reconhece um sábio. As vestes do corpo, o riso dos dentes, e o modo de andar de um homem fazem-no revelar-se.
Há uma falsa correção na cólera de um insolente, há um modo de julgar que muitas vezes não é justo, e aquele que se cala dá prova de prudência. Eclesiástico. Capítulo 20. Oh, quanto melhor é admoestar que irritar-se, e não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta. Como o eunuco que anseia por violentar uma donzela, assim é o que por violência faz um julgamento iníquo. Como é bom que o corrigido manifeste o seu arrependimento, pois assim se evita um pecado voluntário. Há quem se cale e é considerado sábio, e quem se torne odioso pela intemperança no falar. Há quem se cale por não saber falar, e há quem se cale porque reconhece quando é tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano e imprudente não espera a ocasião. Aquele que se expande em palavras, prejudica-se a si mesmo, quem se permite todo o desregramento torna-se odioso. Para o homem desprovido de instrução há proveito na infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarretam a ruína. Há dom que não é útil, e há dom que é duplamente recompensado. Há quem ache a sua perda na própria glória, e há quem levantará a cabeça após uma humilhação. Há quem compre muito por um preço módico, mas que de fato o paga pelo cétuplo do seu valor. O sábio torna-se amável por suas palavras, enquanto que os encantos do insensato desaparecem. O donativo do insensato não te trará proveito, pois ele te fixa com 7 olhos. Ele dá pouco e censura muitas vezes, quando abre a sua boca é como uma fogueira. A quem empresta hoje e amanhã o reclama, tal homem é odioso. O insensato não tem amigos, e pelo bem que faz não será bem acatado, porque os que comem o seu pão têm línguas falsas, quantas e quantas vezes não zombarão dele. Pois não agiu com bom senso, distribuindo o que devia guardar e o que não devia guardar. A queda de uma língua mentirosa é como uma queda na laje, assim a ruína dos maus virá de repente. Um homem desagradável é como uma história ruim, que se acha continuamente na boca das pessoas mal educadas. Será mal recebida a máxima que sair da boca do insensato, pois que ele a diz fora de tempo. Há quem se abstenha de pecar por falta de meios, mas ressente o aguilhão do pecado até em seu repouso. Há quem perca a sua alma por causa do respeito humano, perde-a, cedendo a uma pessoa imprudente, perde-se por atender demasiadamente a uma pessoa. Há quem, por falsa vergonha, faça uma promessa a um amigo, e dele se faça gratuitamente um inimigo. A mentira é no homem uma vergonhosa mancha, não deixe os lábios das pessoas mal educadas. Mais vale um ladrão do que um mentiroso, quanto mais, mas ambos terão a ruína como partilha. O comportamento dos mentirosos é aviltante, sua vergonha jamais os abandonará. O sábio atrai a si a estima por suas palavras, o homem prudente agradará aos poderosos. Quem cultiva sua terra colherá montes de frutos, quem cultiva a justiça será ele próprio elevado, quem agrada aos poderosos fugirá da iniquidade. Os presentes e as dádivas cegam os olhos dos juízes, são em sua boca como um freio que os torna mudos e os impede de castigar. Sabedoria escondida é tesouro invisível, para que serve um e outro? Mais vale aquele que dissimula sua incipiência, do que aquele que esconde sua sabedoria.